Olá, gente. Nessa aula a gente vai estudar séries de potências, capítulo 13.1. Antes disso, vamos relembrar o que é uma série cujos termos UN são iguais a zero. Vai ser a soma infinita, 0 mais 0 mais 0, para sempre. Então, já que o N é zero, o U1 é zero, o U1 mais o 2 vai ser 0 mais 0, 0. O 1 mais o 2 mais o 3, 0 mais 0 mais 0, 0. Então, você tem aqui os SNs, né? Somas parciais, 0, 0, 0. Forma uma sequência constante igual a 0. Então, essa série, né? Lembrando que toda série nada mais é do que uma sequência de somas parciais, que nesse caso são iguais a 0. Então, essa série converge porque é uma sequência de somas parciais constante que converge para essa própria constante. Então, a série de termo nulo, né, converge para zero. Bom, então no capítulo 13.1 do Leitor, de série de potências, vamos iniciar primeiro fazendo uma pequena revisão de intervalos. Quando que x pertence a um intervalo fechado, que vai de a menos r até a mais r, fechado dos dois lados. A menos r, a mais r. O a, naturalmente, está no meio, né? Porque se você somar esses dois dividido por 2, vai dar a. Quando que x pertence a esse intervalo? Quando ele é menor ou igual a A mais R e maior ou igual a A menos R. Diminuindo A nos três termos, vai cancelar esse A aqui vai ficar menos A, x menos A, e esse A vai cancelar. Então, subtrai A desse lado aqui, cancelou, desse lado ficou menos A e desse lado cancelou. Ou seja, x menos r é tanto menor ou igual, que faltou igual, né? É tanto menor ou igual a r, quanto maior ou igual a menos r. Significa que o módulo desse número é menor ou igual do que r, tá? Então, x pertencer a um intervalo fechado de a menos r até mais r é equivalente a, se somente se, a dizer que o módulo de x menos a é menor ou igual a esse r, onde r é um número positivo, tá? Se fosse intervalo aberto aqui seria só menor. Por isso que eu coloquei, né? Se fosse intervalo aberto, o x pertencer a esse intervalo seria equivalente a dizer que o módulo de x menos a é menor do que r. O capítulo 13.1 define uma série de potências como sendo uma série desse tipo aqui. Somatório de n igual a 0 até infinito, de um tal Cn, que multiplica x menos a elevado a n, onde x é uma variável, né? Tem um teorema que fala o seguinte: essa série aqui, dependendo do valor de x, ela vai convergir ou não, né? Bom, se o x é a, vai zerar. 0 elevado a n é 0, 0 vezes cn é 0, então vai dar aquela série que eu falei no início, cujo termo geral é 0. E toda série cujo termo geral é 0 converge, né? Que a gente viu lá no início. Então, vai acontecer o seguinte, de acordo com esse teorema: só uma das três coisas abaixo acontece. Ou ela converge apenas se o x for igual a A, pelo que eu acabei de dizer, que se o x for A, vai zerar tudo. Ou, segunda opção, ela é absolutamente convergente para qualquer x real, consequentemente, portanto, ela é convergente para qualquer x real. Então, qualquer x real aqui ela vai convergir. Ou então, terceira opção, ela é absolutamente convergente no intervalo de A menos algum R positivo até A mais algum R positivo, intervalo aberto, e com certeza vai divergir no restante desse intervalo aqui, à esquerda e à direita, ou seja, de menos infinito até A menos R e de A mais R até infinito, tá aqui, ó, para algum R positivo, né? Então, essa terceira opção diz o seguinte, que a série vai convergir absolutamente no intervalo de A menos R até A mais R. Então, ela vai convergir nesse intervalo aqui aberto e vai divergir para cá, divergir para cá. Mas e quando x for exatamente A menos R? Cada caso é um caso, cada exercício vai ser um exercício diferente. O que acontece se x for exatamente A mais R? Cada exercício vai determinar, diferentemente de outro, a convergência nos extremos do intervalo.
Então, esse teorema, resumindo, diz que só pode acontecer uma das três coisas. Ou essa série converge para x igual a A apenas, que aí vai zerar, vai convergir, ou ela vai ser absolutamente convergente e, portanto, convergente para qualquer x real, ou ela vai ser absolutamente convergente no intervalo que vai de A menos R até A mais R aberto e vai divergir nesse intervalo e nesse intervalo, e nesses dois extremos, cada caso será um caso. Há alguns exemplos. Acha o intervalo de convergência da série. Então está aqui uma série de potências, onde aqui nós temos x menos a elevado a n. Como não tem x menos nada elevado a n, então nosso azinho é zero. Tá aqui eu reescrevi a nossa série, colocando no modo na série de potências, né? Cn x menos a elevado a n. O nosso a nesse exercício é zero, tá? Bom, nós temos aqui o termo geral da série, que é n3 elevado a n, x elevado a n. O que é o intervalo de convergência? O intervalo de convergência é esse intervalo onde ela converge absolutamente, de A menos R até A mais R, tá? Esse é o intervalo de convergência, que pode ser apenas o ponto A, ou pode ser toda a reta real, ou o intervalo é limitado de A menos R até A mais R. Então, ele quer um intervalo de convergência. O R, nesse caso aqui, é chamado de raio de convergência. Essa distância mede R, então o R é raio de convergência. Uma coisa é o raio de convergência R, é o número. Outra coisa é o intervalo de convergência. Todos os valores de x para os quais a série é absolutamente convergente, ou seja, convergente, tá? Então ele quer um intervalo de convergência. Bom, vamos ao teste Geralmente a gente usa o teste da razão para determinar o raio de convergência da série de potência, ou seja, para determinar quais valores de x a série converge. No teste da razão, vocês vão lembrar que é o limite, quando n tende a infinito, do módulo da razão entre o termo seguinte a esse, tá aqui n mais 1, n mais 1, n mais 1, sobre o próprio termo n, n, n. E se esse limite aqui for menor do que 1, a gente sabe então que essa série vai o quê? Convergir absolutamente. Por convergir absolutamente, ela vai convergir, tá? Então, ao resolver esta equação, eu vou encontrar os valores de x para os quais essa série é absolutamente convergente. n menos 1 dividido por n, x elevado a n vezes x, multiplique pelo inverso, né? O x elevado a n vem para baixo, 3 elevado a n vem para cima, o n vem para baixo. 3 elevado a n vezes 3 está aqui. 3 elevado a n cancela com 3 elevado a n. X elevado a n cancela com x elevado a n. Então, ficou n mais 1 sobre n. Que eu vou calcular o limite separado. Módulo de x que sobrou. Aqui, por regra de L'Hopital, vai dar 1/3, que é 3. Módulo de x sobre 3, eu tenho que ser menor que 1 para que essa série convirja absolutamente de acordo com o teste da razão, né? De acordo com as aulas passadas. Isolando o módulo de x, você tem módulo de x menor do que 3, tá aqui, ó. Vamos relembrar o que eu falei no começo. Módulo de x menos a menor do que r. Aqui, ó. Módulo de x menor que 3. 3 é o r, o a é 0. E eu falei que o x menos a menor que r é equivalente a dizer que o x pertence a esse intervalo, lembra? De a menos r até a mais r. Então, nesse caso aqui, o x pertence ao intervalo de a menos 3, o a é 0, até a mais 3, o a é 0. Então, esse é o intervalo de convergência. Só que falta determinar se a série converge no menos 3 e no 3. Eu sei que ela converge aqui dentro, diverge para cá e diverge para cá. Então, para todo x de menos 3 a 3 aberto, converge. Falta verificar nos extremos do intervalo. Por isso que eu coloquei. E em A mais R? No caso, o nosso A é 0 e o R é 3, né? E em 0 mais 3, que é 3? E em A menos R? Ou seja, 0 menos 3, que é menos 3. Então, vamos substituir, entendeu? Pega a nossa série original, pega o 3, pega x e substitui por A mais R. Então, aqui fica no lugar do x o A mais R. O A é 0, o R é 3.
e verifica se essa série converge pelos métodos mais antigos que nós tínhamos. Então fica, como a nossa série original era essa aqui, ó, no lugar do x vai ficar a menos r e a mais r. Vou fazer a mais r primeiro, né? O a é 0, o r é 3, fica 3 elevado a n sobre 3 elevado a n, dá 1. E aí essa série diverge, né? Porque o termo geral dela não tende a zero. Primeiro teorema de séries diz que se o termo geral de uma série não tende a zero, a série diverge. Se a série diverge, significa que nesse ponto a série de potências, né? Essa série de potências é divergente nesse ponto. Ela converge no intervalo aberto, em todos esses valores ela converge. Diverge aqui. Acabei de verificar que ela diverge aqui nesse extremo direito do intervalo. Vamos verificar agora para a menos r. E se x for menos 3? Menos 3 elevado a n, n vezes menos 3 elevado a n sobre 3 elevado a n, eu posso separar em menos 1 elevado a n e deixar o 3 de fora elevado a n. Cancela, fica menos 1 elevado a n vezes n. De novo, né? Como esse termo aqui não tende a zero, esse termo aqui alternado não tende a zero também, então a série vai divergir. Logo, qual é o nosso intervalo de confiança? É fechado aqui? Não, porque ela divergiu aqui. É fechado aqui? Não, porque ela divergiu aqui no extremo. Então, eu já sabia que ela convergia no meio do intervalo, descobri que ela não converge aqui, não converge aqui. Então, o intervalo de confiança é esse aqui. É menos 3, 3 aberto, tá? Esse intervalo aqui, ó. Último exemplo, exercício 15 aí do livro. A série de potências Cn x menos a elevado a n, o a igual a 1. Isso aqui configura uma série de potências por estar nesse formato. Bom, vamos de novo usar o teste da razão. E tem que ser menor do que 1 para que essa série convirja, né? Pelo teste da razão, e a gente vai descobrir os valores de x. Ele está pedindo novamente o intervalo de convergência, tá? Limite quando n tende a infinito do módulo do termo seguinte, n mais 1 fica n mais 2, n fica n mais 1, n fica n mais 1, dividido pelo próprio termo, multiplicado pelo inverso desse, o n vem para cima, menos 1 elevado a n mais 1 para baixo, x menos 1 elevado a n vem para baixo. Então, n sobre n mais 1 deixa separado no limite, x menos 1 elevado a n vezes x menos 1 sobre x menos 1 elevado a n. Como tem módulo, esse menos 1, né, vai dar 1, cai fora, não importa qual seria aqui o expoente. Aqui vai dar 1 pela regra de L'Hopital. Aqui vai cancelar, vai sobrar então o limite quando n tende a infinito do módulo de x menos 1. X menos 1 aqui já não vai ter mais n, como não tem n, não tem mais limite, fica x menos 1 em módulo menor que 1. Lembra? X menos a menor que r, esse é o r, aqui ó. Então, x menos a menor que r corresponde a qual intervalo, né? Então, vamos lá. Corresponde a esse intervalo aqui, né? A menos r, 1 menos 1 é 0, até a mais r, 1 mais 1, 2. Então, eu sei que a série converge absolutamente nesse intervalo, diverge nesse intervalo e nesse intervalo. Vamos verificar, então, agora nos extremos. Primeiro nesse aqui, x igual a mais r. 1 mais 1, 2. Se o x for 2, substitui aqui e verifica se a série converge ou se a série diverge. Então, coloca 2 aqui, fica 2 menos 1, 1, elevado a n é 1. Então, fica menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Que vai dar 1, que ficou menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, que converge pelo teste da série alternada. É alternada, então 1 sobre n tende a 0, é maior que 0, é decrescente, essa série converge. Agora vamos para a menos r. Para x igual a menos r, que é 0. Então, coloca 0 no lugar do x, fica menos 1 elevado a n. Mesma base, vou conservar a base menos 1, porque aqui vai zerar, fica menos 1, né? Elevado a 2n mais 1. Então, tá aqui. Quando o x for, né, a menos r, 0, aqui vai ficar 0 menos 1, menos 1.
Então, menos 1 elevado a n mais 1, menos 1 elevado a n sobre n. Conserva a base de soma dos expoentes, 2n mais 1. Separa em duas potências. O n fica embaixo, que fica 2n. E depois uma potência de 1. Menos 1 elevado a 2n, número par fica 1, né? Aqui em cima é par. Então, é menos 1 elevado a 1 sobre n só. Que é uma série divergente, porque se você colocar o menos 1 para fora, fica uma harmônica, e uma harmônica é divergente, multiplicado por uma constante é divergente. Logo, ela converge quando x é 2. Lembra? Que deu uma série alternada e tal. Né? Quando x é 2 aqui, ó, vai ficar 1 e ela converge. E ela diverge quando x é 0. Então, ela converge nesse valor de x e diverge nesse valor de x. Então, intervalo de convergência, nosso raio de convergência é igual a 1, que é essa distância aqui, O intervalo de convergência, então, é de 0 a 2, 0 aberto, 2 fechado, aberto aqui, fechado aqui, ou aberto pode ser o colchete para fora.